Glória a Deus, aleluia, bom dia, como é que vocês estão? Graça e paz a todos e todas, filhas e filhos amados do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Gostaria de estar deixando uma palavra nessa manhã para os irmãos, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, do 24 em diante. Amém, irmãos? Antes eu gostaria de estar fazendo uma oração. Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Pai, por mais uma manhã em sua presença, por mais uma manhã abençoada, Pai, em que estamos aqui, Pai, te pedindo para que o Senhor possa ser conosco, Senhor, em todos os momentos, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Envia Teu Espírito Santo, Pai, sobre mim, para que eu possa ser usada por Ti, para que eu possa levar a Tua palavra a todos aqueles que precisam ouvir, Pai, de uma forma sincera e da forma que o Senhor quer que eu leve, Senhor. Porque na sua palavra diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Então que o Senhor me capacite, Pai, capacite a todos nós, porque essa é a missão de todos, não é a missão minha, mas de todos, meu Deus. Muito obrigada por tudo, meu Pai, muito obrigada. Isso eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, Vamos então, irmãos, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 24 em diante, que diz dessa forma: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-a ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Então estamos aqui para fazer somente a sua vontade, Não a nossa vontade, A gente procura fazer de uma forma, agradável a Deus. Procuramos fazer da melhor forma para o Senhor, Porque Ele é digno, de que nós fazemos tudo com perfeição para Ele, Nada a gente procura fazer para agradá-lo, não fazer a nossa vontade, Então eu procuro dar o meu melhor para Ele, amém? Gostaria de estar voltando a ler juntamente com os irmãos, que diz a palavra do Senhor, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém. Glória a Deus, Então aqui, irmãos, a palavra do Senhor vem dizendo, que todos aqueles que escutam a palavra do Senhor, tem a casa edificada, é semelhante àqueles que edificam a sua casa, na rocha, Ou seja, nós que somos, filhos e filhas amadas do Senhor, a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, e a pôr dentro do nosso coração, poder viver a palavra, vivermos a palavra, praticarmos aquilo que o Senhor nos ensinou, porque a doutrina é a palavra, do Senhor, glória a Deus, aleluia. Pelo menos eu tenho como para mim uma doutrina, a palavra do Senhor, e que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. O que é a nossa casa? A nossa casa é o nosso coração, onde o Espírito Santo de Deus habita, E a rocha é a palavra do Senhor, A rocha é a palavra. Então nós temos que edificar o nosso coração na palavra, Fortalecer o nosso coração na palavra, Por quê? Porque quando vier as tempestades, as dificuldades da vida, para nós podermos nos manter firmes, podemos saber como lidar com as coisas,
com as situações, né? Que nem sempre, né, a gente é capaz, mas com o Senhor nós somos capazes, né? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, né? Então, que nós possamos edificar, né, a nossa casa na palavra, fortalecer o nosso coração. Amém? Como eu já disse, né, a palavra é que nos sustenta. A palavra é cura, a palavra liberta. A palavra, né, nos edifica, né? Nos leva ao céu, né? Nos leva à salvação, o caminho da vida, o caminho da luz. Amém? Glória a Deus, né? E aqui diz também, né, que aquele, né, que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, né, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Então todo aquele, né, que ouve as palavras do Senhor, ele diz, né, que todo aquele que não ouve a palavra de Jesus, né, edifica a sua casa na areia, né? Que casa é essa? É o coração, né? Que vem a tempestade, vem os ventos e ela cai em ruína. Cai em ruína por quê? Porque não ouviu a palavra do Senhor, não respeitou a palavra do Senhor Jesus, né? E a palavra é o próprio Jesus, Ele é a palavra, né? Ele é a palavra, Ele é a verdade, né? Ele é a vida, né? Então que nós possamos ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, ser sensíveis a ouvir a palavra, né, do nosso Senhor, ler a palavra, né? Ter comunhão com Deus através da palavra, através das orações, né? Que nós temos, né, que valorizar, né, o que há de melhor, que é a palavra do Senhor, que é a palavra, a Bíblia, né, as Santas Escrituras, né? Só aqui que nós podemos aprender, né, a edificar a nossa casa na rocha, né, para que ela não caia em ruína quando vinham os ventos, os vendavais, o temporal, né? Que nós possamos entender, né, que tudo é debaixo, né, da palavra do Senhor Jesus, respeitando, né, a palavra do Senhor Jesus, aceitando Ele em nossas vidas, né, e tendo Ele como exemplo, né, tendo Ele como exemplo, respeitá-lo, né, adorá-lo, né, amá-lo, né. Então, só assim, né, se nós, ele é educado, ele não vai entrar no seu coração se você não permitir. Se você não permitir, ele não vai entrar no seu coração. Se você não permitir, né, ele não vai conversar com você, né? Mas se você permitir ele entrar no seu coração, ele vai entrar, né? Mas ele primeiro ele pede para entrar. Mas o inimigo ele entra sem você pedir. Ele entra e faz ruína. Ele, né, veio para matar, roubar e destruir. Então que nós possamos vigiar, né? E não deixarmos escapar a oportunidade, né, de quando Jesus bater na porta do nosso coração, né, e nós ficarmos desapercebidos, né, que nós possamos, né, abrir a porta do nosso coração para o Senhor Jesus, né, respeitá-lo, né, amá-lo, né, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por todos, né, então que nós possamos sermos mais amar-nos mais, né? Porque a gente se amando, a gente é capaz de amar o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, né? Como a ti mesmo. Glória a Deus, aleluia. Né? Eu glorifico a Deus por essa palavra, né? Porque foi a que Ele me deu essa manhã, né? E eu não tenho muito o que dizer, né? O que eu tinha que dizer, o Espírito Santo já me usou para poder dizer. Amém, irmãos? Que todos ficam com Deus. Gostaria de estar fazendo uma oração agora para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir nessa manhã, meu Deus, para que todo olho reparador, todo ouvido, Senhor, que fica, Senhor, escutando, atento, Senhor, para que nós vamos falar contigo, Pai, que possa cair por terra e bater em retirada todo olho fofoqueiro, toda boca fofoqueira, todo ouvido, Senhor, que fica prestando atenção, Pai, na vida alheia. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar no coração dessas pessoas, que o Senhor possa, Senhor, fazê-las com que elas edifiquem, Pai, a casa na rocha, que nós possamos edificar a nossa casa, Pai, sobre a rocha, meu Deus, para quando virem esses temporais, Senhor, esses ventos contrários, não poder nos atingir, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós e que somos eternamente agradecidos
agradecidos pelo dia de hoje em que Tu nos concedeste. Só queremos Te agradecer por tudo que o Senhor fez, faz e farás em nossas vidas, Pai. Lembrando, Senhor, que não adoramos, Pai, somente pelo que Tu faz, mas sim pelo que Tu és, pelo que Tu representa, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado por esse amor, Pai, que o Senhor tem nos concedido, né? Pela vida, pelo dom da vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. Perdoe as nossas iniquidades, as nossas falhas, né? Que o Senhor venha a nos purificar, né? A nos ensinar, Senhor, a edificar a nossa casa sobre a rocha, Pai. Estou te convidando para entrar na minha casa, no meu coração e na minha vida, hoje e sempre, como o Senhor já faz parte da minha vida, que possamos dar oportunidade para o Senhor, Pai, dentro da casa do nosso coração, e que nós possamos edificar a nossa casa sobre a rocha, que é essa rocha. A rocha é a palavra, a rocha é a sua palavra. Que nós possamos respeitar mais o Senhor, Pai, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém. E glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de agradecer a todos que têm me acompanhado, em nome do Senhor Jesus, né? Que todos possam ficar com Deus, que todos possam ter um dia abençoado na presença de nosso Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus.